por exemplo, um iniciante, quantos fundos? Porque as pessoas, Boa pergunta. elas acabam pulverizando, Uhum. né? Essa é a minha visão. Tem gente que acaba colocando muitos fundos. Quantos fundos você acha que tem que ter, professor? Tem duas respostas para isso. Depende de que nível que nós estamos falando de iniciante. Né? Porque muitas das vezes, nós temos dois caminhos aí. Eu não vou dizer para você qual que é o melhor, qual que é o pior, mas eu vou dar dois caminhos. O iniciante 1, ele vai simplificar ao máximo. Talvez ele nem vai ter fundo imobiliário nesse começo, ele vai simplificar com ETFs ou com tesouro direto puro e simples. Renda fixa bem tradicional mesmo. Ele vai simplificar ao máximo e vai estudar o máximo que ele puder. Ele vai investir realmente mais na carreira dele aqui, para que ele possa estabelecer um acúmulo suficiente para que depois ele possa montar uma carteira que tem mais a cara dele, o jeito e a proposta dele. Esse é o iniciante 1. Qual que é o iniciante 2? É o iniciante que, enquanto ele não coloca dinheiro de verdade, ele não estuda. Aí fica fazendo, entre aspas, fica elucubrando coisas. Ele fica elucubrando coisas, ele fica sempre achando que é o que não é, que deixa de ser. Ouve uma coisa, mas nunca experimentou. Então, para esse iniciante número 2, eu diria que talvez você já pensar realmente numa carteira que tenha 2, 3 fundos de shoppings, 2, 3 de logística, 2, 3 de recebível, 2, 3... Ah, Bruno, mas é um exagero. Talvez ele vai ter 1, 2 cotas cada um. Sim, mas se ele não colocar o dinheiro, ele não estuda. Ele não vai ter a experiência da diversificação. Entendeu? Então, depende muito, sabe? Eu acho que o maior erro nosso, tá, Carol e André, como seres humanos, talvez, é querer colocar para as pessoas aquilo que talvez seja mais prático para nós. Sim. Entendeu? E não é assim. Eu acho que cada um tem uma experiência, cada um vai vivenciar a sua própria experiência. E uma outra frase também que eu queria trazer aqui para vocês, e é bem reflexiva essa frase, talvez hoje eu esteja um pouco mais filosófico do que eu gostaria, mas é que investir é um estado de espírito. Por exemplo, você tá feliz, Carol? Eu tô. Você tá eu tô feliz, feliz não André? todo dia, porque é um estado de espírito. Dia, não dá pra ficar sempre feliz. Hoje, agora sim. Hoje nós sim. estamos, claro. Você tá, eu também tô. É um estado de nossos espírito, colegas né? aqui da técnica também estão felizes. Então, como é que a gente vai mensurar a felicidade de cada um de nós aqui? Não tem como. Exato. Não, Carol, eu olhando para você, eu acho que eu estou um pouco mais feliz do que você nesse podcast. Tem como? Faz sentido isso? Não, Não tem como a gente falar isso. Não tem como dizer, por exemplo, você está com um pouquinho de fome agora, sede? Tem como eu dizer para você o quanto de mais ou menos sede que nós estamos? É muito difícil. Então, muitas das vezes, a gente quer levar para as pessoas que investem esse estado de espírito que é nosso. Entendeu? Então, se a partir do momento que eu tenho... eu gosto de dizer 100% em fundos imobiliários, mas, na verdade, matematicamente falando, cerca de 80% em fundo imobiliário, e o resto não é fundo imobiliário, é renda fixa. Mas isso é um estado de espírito meu, diante de coisas que já vivi, que já experimentei, que já passei pela vida, mas que é a minha própria experiência. Sim, perfeito. Em que eu não vou conseguir levar isso nem para o iniciante 1, nem para o iniciante 2. Talvez eu possa servir como uma inspiração, assim como outras pessoas podem servir com carteiras mais simplificadas ou com teses de investimentos diferentes, trazendo alternativas diferentes, mas isso é algo que cada um tem que construir. Eu acho que... Não é para copiar a carteira, que acaba fazendo isso e acaba sendo ruim, né? Acaba sendo, às vezes, uma tragédia, né? Não, mas aí eu discordo um pouco, Carol. Copiar a carteira, às vezes o cara assinou, por exemplo, a carteira da Suno. Mas aí é diferente de melhor, copiar a carteira de um carteira amigo, e de um as sugestões colega. ali, do que às vezes ele... mas de colega, né? Porque às vezes a gente vê um colega que faz, aí o outro colega quer copiar. Vocês e às vezes... dois levantaram pontos importantíssimos. Muito importantes vocês dois levantaram. Primeiro, eu acho que toda research que tem carteira recomendada, as pessoas precisam entender que aquela carteira é uma recomendação. E com base naquilo que o analista entende como um conjunto de fatores que leva àquela carteira. Então, aquela carteira recomendada da Research A, B, C ou D, ela deve ser usada como uma inspiração para os investidores. Sim. Então, ela é uma bússola. Ela deve ser olhada para você entender o escopo daquela carteira. Toda carteira tem que ter uma razão de ser. Então, o investidor deve olhar aquela carteira como uma base, como algo basilar mesmo, para que ele possa realmente estudar. E se ele tem uma Research A, B e C, não tem problema ele entender as três. O que não pode, na minha opinião, primeiro, ele copiar cegamente, ou seja, ele falar assim, não, é o Baroni, é o fulano, é o ciclano que faz aquela carteira, eu acho que eles entendem bem, então eu vou copiar cegamente. Não, por quê? Porque todas as carteiras de investimentos vão passar por momentos de dificuldades em determinados ativos, ou até mesmo estruturalmente falando. Claro. Por exemplo, fundo imobiliário é uma classe que está estruturalmente
meio que lateralizada, já tem uns 2 anos aí, quando os juros subiram para 2 dígitos, os fundos imobiliários ficaram mais desafiadores já tem um tempo. Mas isso dentro de um contexto. E às vezes a pessoa que está investindo no mercado internacional está surfando várias altas aí fora e nesse momento a economia local andando mais de lado aqui, né, tá tendo esse trade-off aí. Então é importante ter esse contexto. E aí se você está simplesmente copiando e não contextualizando, você vai ter um problema, tá? Então esse é um ponto. Agora, André, outro ponto que é muito grave é quando a pessoa, ela não é que ela copia, ela faz pior. Ela faz um bem bolado de misturando calabresa com mussarela, com lite, com a moda portuguesa e por aí vai. E ela cria uma coisa da cabeça dela que não tem identidade nenhuma. E no final, ela já não sabe nem mais o que ela está fazendo. Isso é pior, né? É quando você pega coisas soltas das pessoas e tenta montar uma coisa sem realmente um objetivo claro. Então ele replica teses... Ou então ficar vendendo, né? Porque tem gente que vai lá, tem um colega que faz isso, professor. Ah, vou vender tal fundo. Porque às vezes a pessoa quer vender um fundo que ela acha que tá, né, na hora ali de vender pra depois ela de repente comprar mais barato. Só que ela já tem uma certa experiência. Se for pra fazer isso toda hora, vender, eu comprei agora, daqui 2 meses vende, que tem esse meu colega que faz isso, fica complicado. Porque às vezes você acaba se perdendo ali na sua lógica, na sua carteira. Então tem que ter muito cuidado, na minha visão, professor, com essa questão de você ficar mexendo toda hora na sua carteira. Ah, não, mas eu vou vender, compra um mês, aí vende, aí compra de novo. E eu acho que a pessoa acaba se perdendo. Agora, falando de fundo, porque a gente tem fundo base 10, que é muito acessível. Sim. E as pessoas acabam muitas vezes comprando pela questão de ser base 10. Você gosta desses fundos, professor? Você pode citar alguns que você gosta, que você acha que é válido para os nossos telespectadores estudarem? Olha, o fundo base 10 é uma tendência, né? Quando eu comecei a investir era base 1000. Nossa, bem pouco acessível. Exatamente, mas era o que tínhamos, né? E na verdade, parecia ser pouco acessível, mas na verdade não era, né? Porque as pessoas naquela época aí sim comparavam mais com o imóvel, né? Ah, sim. Então falavam assim, hoje você consegue com R$1.000 comprar uma participação num shopping center, né? Então assim, para aquela época era super democrático, né? Aí depois virou base 100, começou ali basicamente em 2012, aí os fundos começaram base 100, e agora base 10, né? Olha, hoje os fundos que eu diria mais populares que as pessoas podem começar a estudar, que eu acho que é interessante, até pela diversificação interna que eles carregam, eu acho que o MXRF e o VGHF são 2 fundos que dialogam bem com o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, o MXRF, ele tem mais de 1 milhão de investidores. É um fundo que hoje ele tem CRI, ele tem fundo imobiliário, ele tem CRI, que é papel recebível, dívida imobiliária, ele tem SPS, né? Então, que é permutas financeiras. Então, ele tem... Tem imóveis também, né? Tem... Lajes comerciais? Não, diretamente não. Ele tem através de fundos, né? Tá. Diretamente ele não tem. Então, é um fundo que chama atenção justamente por ser base 10 e ter mais de 1 milhão de investidores, ter altíssima liquidez e ter uma pluralidade muito grande de estratégias ali dentro. O VGHF, ele carrega características equivalentes. Ele também tem CRI, ele também tem fundo imobiliário, ele também tem SPE, ele tem FDIC, que é uma bem diversificado, outra modalidade de crédito imobiliário mais... eu diria assim, mais simples do que o CRI. E ele tem ação imobiliária também. Então... Tá bem diversificado. Tá bem diversificado. Fundos de tijolos, base 10, talvez um que eu me lembre que tem chamado um pouco a atenção, talvez o Gari 11, porque também muita gente perguntando, o Gari 11, ele é um fundo que nasceu como GALG, né? E ele era um fundo apenas de logística, bastante concentrado no ativo, inclusive em Cachoeirinha, né, alocado com aquela Bate Souza Cruz, né? E aí eles mudaram a tese recentemente. Agora é uma tese mais híbrida, que também está comprando supermercados, né, lojas de rua, né, renda urbana. Então hoje ele é praticamente metade, 51-49, entre logística e renda urbana. Também base 10 e está crescendo muito rapidamente a base de cotistas, justamente por essa pluralidade. Então fica claro, na minha opinião, que a base 10 é o futuro. Isso fica claro. Todos os bases devem migrar para a base 10, aos poucos, para aumentar a liquidez. Eu acho que estão indo, fica mais democrático, embora eu ainda acredite que em algum momento a B3 vai ter um modelo de negociação em que vai ser frações, né? Então eu quero comprar 0,82% de um fundo imobiliário. Então vai ficar bem líquido, né?
O mercado eu acho que a fazendo isso. tendência vai ser essa. Então a gente vai, talvez... Nos Estados Unidos é assim, né? Os isso que eu ia REITs. falar, isso que eu ia falar. Então, em algum momento, isso pode acontecer. Mas eu acho que é uma tendência natural. Carol, pode ser que tenha algum outro, se alguém no chat falar, eu posso até comentar, O mas... CPTS 11 tem sido bastante comentado, né, professor? CPTS 11 também Que a mudou maior a parte é base. atrelado à inflação, bem né? lembrado. O CPTS também é um fundo bastante ativo, talvez um dos gestores mais ativos que eu conheço seja a Capitânia. Eles negociam dezenas de milhões de reais dentro do mês, fazendo operações de compra e venda, recompra e de CRIs. São muito ativos no giro de portfólio de fundos imobiliários. Não estão tão ativos assim agora, porque algumas posições estão, vamos falar assim, no negativo. Então, vender no negativo é ruim para o resultado, né? Mas é um fundo também que tem um histórico de gestão ativa muito grande, bem lembrado, e ele é um fundo que mudou a base recentemente, né? Não era base 100, não era base 10 e passou a ser, né? e passou a ter uma liquidez bem elevada.